Olá, eu gostaria de começar o estudo de hoje lendo um versículo da Bíblia que diz assim. Isso está em Colossenses capítulo 2, no verso 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, o expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Muitas pessoas no meio protestante têm usado esse texto para dizer que o escrito de dívida cravado na cruz era a parte moral da lei de Deus. E outros têm usado o mesmo texto para dizer que o que foi cravado na cruz, o escrito de dívida, era a parte cerimonial da lei. E você, no que você acredita? Devemos fazer uma seguinte pergunta. Quando que a lei moral, a parte moral da lei, era contra os filhos de Deus? Nunca. A lei era contra o pecado, porque a lei mostra o pecado, mas a lei nunca foi contra o pecador. A parte moral da lei, ela revela inteiramente o caráter de Deus. Como diz a Escritura, o mandamento é santo, justo e bom. Então, não pode ser a parte moral da lei, porque a parte da lei, a parte moral, ela nunca foi contra o ser humano. Ela apenas mostrava o pecado. E o que falar da lei cerimonial, da parte cerimonial da lei? Não pode ser a parte cerimonial da lei, porque o cerimonialismo nunca foi contra nós. A lei cerimonial, o sacrifício do cordeiro, era a forma pedagógica que Deus utilizava para ensinar a graça no Antigo Testamento através do sacrifício do cordeiro. Então isso não era contra os seres humanos, não era contra nós. Mas então, o que significa o escrito de dívida em Colossenses 2,14? Devemos entender que o escrito de dívida ele só aparece uma vez na Bíblia, que é em Colossenses 2,14. Em nenhuma outra passagem das Escrituras é mencionado esse texto. Então, os eruditos ele têm dificuldade de compreender o significado do texto quando ele aparece apenas uma vez. Os eruditos são as pessoas que estudam os costumes, as línguas, os povos da época. Os eruditos chegaram à conclusão de que o escrito de dívida ele vem do grego hierógrafo, que significa uma nota promissória. O que é uma nota promissória? É uma nota marcando que eu devo algo para alguém e eu tenho que pagar essa nota. Devemos fazer uma seguinte pergunta também. Que o escrito de dívida fez com que o diabo e os seus anjos, ou seja, os principados e as potestades, passassem a ter desprezo. Isso está dizendo que Jesus pagou a nota promissória em nosso lugar, que era para nós mesmos pagar para Deus. Mas que nota promissória é essa que Jesus pagou em nosso lugar? De acordo com Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Então é dever de todo pecador passar pela morte. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele pagou o preço da morte eterna. A segunda morte, o lago de fogo. A conclusão do estudo de hoje é que Colossenses 2,14, o escrito de dívida não é a parte moral da lei e nem a parte cerimonial. Apenas que Jesus pagou o escrito de dívida, que a nota promissória, em nosso lugar, que é a morte eterna. Jesus morreu no meu e no seu lugar. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe com as outras pessoas e não deixe de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.